Bom, no domingo passado nós iniciamos, essa série de reflexões aí que vamos caminhar por ela ao longo de todo esse mês de novembro, em obras. A ideia, o objetivo dessa nossa série é afirmar para todos nós que quando nós iniciamos uma caminhada com Jesus, essa caminhada tem por objetivo a construção de algo. Jesus quer construir em nós o caráter dele. Okay? O Evangelho, a grande bênção do Evangelho, o grande presente do Evangelho, é que por meio do Evangelho eu deixo de ser quem eu sou e eu passo a ser quem Jesus é, como Jesus. Okay? E nós vimos na semana passada que isso é o que tem a ver com o que está todo mundo procurando. Isso tem a ver com ser a minha melhor versão. Então eu fiz aquela pergunta: você quer saber qual é a sua melhor versão? É só você olhar para Jesus. A sua melhor versão está em Jesus. A minha melhor versão é ser como Jesus. E quando nós entendemos isso, e o Evangelho nos faz um convite gracioso para participarmos da vida de Jesus, inicia-se um processo de obras na nossa vida. Okay? Então, esse foi o início da nossa série. Veja só o que diz Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Então, fiz ali um gráfico ali para a gente entender isso visualmente. Existe um início e existe um realizado, né? Como todo projeto. O início tem a ver com quando o Evangelho alcança o seu coração, quando o Espírito Santo alcança a sua mente, o seu coração, e há aquilo que a Bíblia chama de metanoia, né? Uma mudança de mente. A sua mente é transformada a partir da mente de Jesus. E o objetivo, o realizado, é que você seja 100% como Jesus. Um ser humano 100% como Jesus. Isso é uma obra completa. Agora, existe um caminho para isso. Existe um processo para isso. Quem estava aqui lembra do prédio que você vai construir? Quem estava aqui lembra, né? Que você comprou um terreno, você é investidor, e aí a primeira coisa que você fez inteligente foi procurar um construtor, né? Um engenheiro para planejar. Então, Deus é esse planejador da sua vida, não é você mesmo. Okay? Agora, o próximo passo disso é você entender que o prédio não vai ficar pronto da noite para o dia. Que você não vai dormir um terreno começando a ser trabalhado e vai acordar um prédio pronto. Nós estamos em obras. É um processo, veja, e o texto que nós lemos de Filipenses é muito claro com relação a isso, que há um começo e um desfecho para isso. Aquele que começou irá completá-la. Isso mostra um processo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. E na semana passada nós concluímos afirmando que nesse processo a minha participação e a sua participação ativa tem a ver com permitir que a obra seja feita. Lembra? Essa é a nossa participação ativa. E aí nós finalizamos com aquela oração de Davi. E eu espero que essa tenha sido a sua oração diária, que foi o desafio que nós deixamos, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Eu permito, Deus, que a obra seja feita. Eu quero que a obra seja feita. Mas ao longo desse caminho, inevitavelmente, eu e você lidaremos com fraquezas. Ao longo desse processo de obra, de construção, há inevitavelmente fraquezas que aparecem no meio do caminho. É como uma construção mesmo. Você já viu? Está tudo projetado, tudo bonitinho. Aí começa a obra, aí vai ver que tem uma pedra num lugar que ninguém esperava que tivesse, né? Aí tem que parar tudo para ir tirar aquela pedra. Aí atrasa, aí leva tempo. É assim na minha vida e na sua vida. Esse processo
de obra que Jesus está realizando, por vezes empaca, porque, cara, o terreno chamado Pedro é complicado, e aí tem um negócio aqui que leva mais tempo, outro que demora mais. São as minhas fraquezas, e você tem as suas. E aí sabe como muitas vezes nós somos ensinados acerca das fraquezas nas nossas vidas? Ou que papel elas ocupam? Ou o que elas geram? A ação de Deus, muitas vezes nós somos ensinados, frente às nossas fraquezas, é dele se distanciar. Ou, quando Deus se depara com fraquezas na minha vida, ele fica irado. Ou, quando Deus se depara com as fraquezas na minha vida, ele vai derramar juízo. Okay? Você já deve ter escutado isso. Ou ainda, quando eu estou lidando com fraqueza na minha vida, é porque eu estou amaldiçoado. Tem alguma maldição aí nesse negócio. Muitas vezes nós compreendemos esse Deus e essa maneira dele se relacionar com as minhas fraquezas. Ele se distancia, ele fica bravo, ele vai derramar juízo. Isso aí tem a ver com alguma maldição. E aí sabe como nós reagimos a isso? A esse tipo de entendimento acerca de Deus lidando com as nossas fraquezas? A nossa reação é: nós escondemos as fraquezas, nós não temos coragem de afirmar que nós temos fraquezas, nós tentamos justificar as nossas fraquezas, e na maioria das vezes a gente justifica as nossas fraquezas apontando para a fraqueza do outro, e nós nos tornamos expert em julgar. E muito da igreja que a sociedade vê acerca da igreja é essa igreja, que por conta de uma dificuldade de lidar com o fato de que no caminho, enquanto estamos em obras, há fraquezas, nós preferimos reagir a ela dessa forma, escondendo, justificando e julgando. Como é que Deus lida com isso? Como é que o Deus revelado nas Escrituras lida com isso? Como o Evangelho vai lidar com isso? Sabe por quê? Eu quero afirmar algo para vocês nessa noite. Na grande obra que Jesus já começou a fazer na sua vida, você que já se rendeu ao Evangelho, à mensagem do Evangelho, iniciou um processo de obra na sua vida. Agora, você precisa entender que nessa grande obra que Jesus quer realizar em você, existe lugar para as fraquezas. Não é que tem fraquezas, existe o lugar para elas. Nesse processo de obras que Jesus está realizando na sua vida, nesse processo de transformação, existe o lugar para as fraquezas. Veja, a sociedade contemporânea, a sociedade que a gente vive já descobriu que é importante a gente compreender o lugar das fraquezas. Eu já citei para vocês algumas vezes o filósofo coreano, erradicado alemão, Byung-Chul Han, num dos seus livrinhos, A Sociedade do Cansaço. Veja só o que ele escreve acerca de como essa sociedade contemporânea, baseada no desempenho, baseada na necessidade de aprovação, baseada na necessidade do resultado de alguma coisa. Ele diz assim: essa sociedade, a sociedade do desempenho, sem espaço para fraquezas. Olha só, a sociedade do desempenho sem espaço para fraqueza, sabe o que ela tem gerado? Depressivos e fracassados. A sociedade do desempenho que não dá espaço para fraquezas, na verdade, o que ela está gerando é depressivos e fracassados. Por quê? Porque houve um tempo em que venderam a ideia de que a gente dá conta de fazer tudo em alta performance, tudo de forma perfeita, sem errar. Mas veja só como a nossa cultura já está reagindo a essa ideia. Por conta de sermos, ao mesmo tempo, uma sociedade que ao longo da história não se viu tantos depressivos e fracassados, sabe o que começou a acontecer? Uma reação a isso.
E a reação a isso, eu trouxe aqui o livro para mostrar para vocês. E aí eu tenho uma citação dela. A reação a isso tem sido o anseio ou a afirmação de que não dá para viver assim. Você precisa ser vulnerável. Você precisa ter coragem de ser imperfeito. Você precisa entender que aceitar a própria vulnerabilidade é o que vai fazer você vencer a vergonha, vai fazer com que você possa evoluir, crescer, etc. Veja só o que ela fala num determinado momento do livro. Ela diz assim: quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos, e aí presta atenção no que ela diz, ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Ou seja, aceitar que você não é perfeito, aceitar que você tem fraquezas, que existem as fraquezas ao longo do caminho, na sua vida. Agora, existe uma tensão nisso aqui que está acontecendo. Uma tensão de uma sociedade que não deu conta de viver à base do alto desempenho e da perfeição, com essa reação de que nós precisamos aceitar as nossas imperfeições, a nossa vulnerabilidade, etc. Sabe por quê? Porque cansados da cobrança pela perfeição utópica, o pêndulo tem ido para um extremo perigoso. Qual tem sido esse extremo? Uma conduta de ignorar que fraquezas são fraquezas. Entendeu? Então a ideia não é só a ideia de você aceitar que você tem fraqueza, de você aceitar que você é vulnerável. A ideia é, quer saber? Você nem tem que reagir e entender que as fraquezas são fraquezas. E aí, se você for agora nas grandes livrarias, né, as mais populares, na área de livros mais vendidos, você vai ver uma série de livros que eu não posso citar o nome aqui, os títulos dele, todos têm o mesmo título, porque vendem exatamente essa ideia. A ideia é: cara, dane-se o que acham de você. Não importa. Você é assim, todo mundo tem que te aceitar assim, o mundo tem que te aceitar do jeito que você é, e dá para você viver bem assim, com as suas falhas, com as suas fraquezas. Então, entendem? Esse é um pêndulo perigoso, que sai da ideia de que, cara, eu não dou conta de ser perfeito, e vai para o extremo de, quer saber? Todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, o que eu tenho de fraqueza, vou dar outro nome, não é fraqueza, é o meu jeito, e não estou nem aí, as pessoas têm que me aceitar. Vocês sabem dos livros que eu estou falando. A questão é, que lugar as fraquezas devem ocupar na nossa vida? Qual é o lugar das fraquezas na nossa vida? Nessa grande obra que Jesus está realizando de transformar a mim e a você, cada um de nós pessoalmente, a imagem dele ao longo do caminho. Qual é o lugar que as minhas fraquezas ocupam nesse percurso, que as suas fraquezas ocupam nesse percurso? Eu queria ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios 12, versículo 7 ao versículo 10. O apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo do que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo.
pois quando sou fraco, então é que sou forte. Muitas pessoas tentam conjecturar acerca do que seria esse tal de espinho na carne de Paulo, tá bom? Eu não vou falar sobre isso. Espinho 1, doença, espinho 2, não é isso, e não é isso que o texto está falando. Qualquer tentativa de interpretar que espinho é esse na carne é mera especulação. A Bíblia não está falando o que é. Pelo contexto do que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele cita várias vezes a ideia de arrogância. E se você ler o que está acontecendo anterior a isso, é Paulo falando que ele conhece um homem, e ele está falando dele, que viveu coisas extraordinárias com Deus. Então, para dizer que eu não quis opinar sobre isso, mas não é isso, a Bíblia não está falando com clareza isso, ok? Se eu fosse dar alguma opinião sobre isso, sim, numa conversa, a gente não está aqui, tá bom? A gente está conversando, pastor, mas o que é aquilo? Cara, para mim o espinho na carne de Paulo tem a ver com orgulho. Tem a ver com soberba. Mas o texto não deixa claro isso pra gente, tá bom? Fato é que Paulo tem uma fraqueza. Fato é que a gente está diante de um texto que mostra para nós um dos homens, assim, mais exaltados dentro da narrativa bíblica, acerca daquele que escreveu várias das cartas, né, para as igrejas, que plantou várias igrejas, homem que sofreu por amor ao Evangelho, morreu por amor ao Evangelho, o responsável, o instrumento de Deus para que o Evangelho chegasse às nações, deixasse de ser algo restrito aos judeus e fosse aos gentios, o que inclui a mim e a você. Paulo é esse cara, okay? E Paulo está lidando com uma fraqueza. Paulo está lidando com uma fraqueza. E qual é a reação de Paulo quando ele descobre que ele está fraco? A reação de Paulo quando ele descobre que está fraco é pedir para Deus tirar dele a sua fraqueza. É isso que Paulo fez. Paulo descobriu que ele está fraco. Qual é a reação de Paulo? Deus, tira de mim esse negócio. Deus, eu não quero essa fraqueza. Tira de mim. Quem aqui nunca viveu isso assim, né? Quem aqui não vive isso assim, né? Quem aqui não tem algo na vida que diz assim, eu não queria ter esse negócio, eu não queria sentir esse negócio, eu não queria ter esse perfil, eu não queria ser ansioso, eu não queria ser tão nervoso assim, eu não queria ser soberbo, eu não queria ser ganancioso, eu não queria ter isso. E aí a nossa reação é começar a orar. Deus, tira esse negócio de mim. Deus, tira esse negócio de mim. E Paulo faz isso. Deus, tira esse negócio de mim. Tira esse negócio de mim. 3 vezes. Deus, tira esse negócio de mim. E aí qual é a resposta de Deus? Deus não tira. Mas Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, opera melhor na fraqueza. É muito interessante esse negócio. Os detalhes desse texto. Paulo queria que a fraqueza fosse removida. Mas Deus mostra um jeito da fraqueza ser vencida, mesmo que ela não seja removida. É isso que o texto, é isso que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Sabe o que isso tudo mostra para nós? E essa é a grande lição, desafio, aplicação para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Presta atenção nisso. Fraqueza é pré-requisito para a grande obra que Deus está realizando em nós. Fraqueza, ser fraco, é pré-requisito para a grande obra que Deus está realizando em nós. Talvez você tenha chegado aqui hoje fraco.
Talvez tenha chegado aqui hoje, na sua semana você se deparou com algumas realidades que estão em você, que há muito tempo você não lidava, e que essa semana voltou. Pensamentos, jeito de ser, e aí você chega aqui assim, fraco, e achando que Deus tem medo da sua fraqueza. Deus não tem medo da sua fraqueza. Talvez você passou muito tempo ouvindo que você não pode ser fraco porque as suas fraquezas afastam Deus de você. Não afastam Deus de você. A primeira fraqueza da humanidade está narrada em Gênesis 3. Desobediência, autonomia, desejo por ser independente. A humanidade desobedeceu a Deus. Aí Deus se afastou. Não. Aí Deus veio andando como ele fazia todo dia. Quem que estava escondido? Deus ou o ser humano? O ser humano. E Deus fala: o que vocês estão fazendo atrás da árvore? Por que a humanidade se esconde diante das fraquezas? Porque a gente acha que Deus tem medo das nossas fraquezas. Não. Na verdade, as nossas fraquezas são pré-requisitos para a grande obra que Deus quer realizar na sua vida. Pré-requisito. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a resposta de Deus para solucionar o problema da fraqueza. Por que Deus... Olha que legal isso aqui. Por que em Gênesis 3, assim que a humanidade rompe com o governo de Deus, Deus vai ao encontro do ser humano, se relaciona com o ser humano, sem problema algum em se relacionar com o ser humano fraco, mas precisa expulsar o ser humano da presença dele? Sabe por que Deus faz isso? Porque quem não pode viver naquele contexto com um Deus 100% puro e santo é quem está fraco. Deus expulsa a humanidade da presença dele quando a humanidade peca, porque se a humanidade naquele contexto ficasse diante de um Deus santo, puro, o que ia acontecer? Deus ia explodir? Não, a humanidade ia acabar. Mas o Evangelho é a resposta de um Deus que não tem medo das fraquezas, mas que resolve as fraquezas colocando Jesus, aquele que é todo poderoso e forte, como um fraco na cruz. E quando Jesus está na cruz, pendurado, frágil, ele está assumindo a minha e a sua fraqueza nele. Mas quando ele ressuscita, ele mostra para a morte que não há fraqueza que não seja vencida pelo poder de Deus. Por isso agora eu e você, mesmo fraco, podemos nos relacionar com Deus. Por que eu e você, fracos, podemos nos relacionar com Deus? Você acha que é porque você ora todo dia, porque você lê a Bíblia todo dia, porque você cresceu e nasceu na igreja? Você acha que é por isso que você pode se relacionar com Deus? Não, é por causa de Jesus. Você pode se relacionar com Deus porque Jesus representa você. Porque Deus não tem problema com a sua fraqueza, porque quando Ele olha para a sua fraqueza, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. E Paulo entende esse negócio. Paulo entende que quando ele está fraco, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar a Deus. Mesmo que seja para clamar, eu não quero viver com esse negócio, eu não quero viver com essa fraqueza. Paulo mostra para a gente, ei, não tem problema nenhum em você ser fraco. Deus não tem medo da sua fraqueza. Deus resolveu o problema da sua fraqueza na cruz. O que você acha que significa a última fala de Jesus, o último suspiro de Jesus, quando ele diz que está consumado? Sabe o que Jesus diz que está consumado? Aquilo que separava a humanidade de Deus. É isso que está consumado, acabou. O apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem as suas fraquezas e as minhas fraquezas. Porque elas são pré-requisito para a grande obra que Deus está realizando em nós. A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste
ao soberbo, mas concede graça aos fracos, aos humildes. Eu encontro duas questões muito claras acerca do lugar que a fraqueza ocupa na minha vida e na sua vida, nesse caminho de obra. Primeiro, ela inibe a arrogância. A fraqueza inibe a arrogância. A gente pode até tentar, mas aí quando a gente faz isso, a gente está sendo hipócrita. Porque o que é o hipócrita na Bíblia? O hipócrita na Bíblia é aquele que está cheio de fraqueza, mas gosta de apontar para a fraqueza do outro. Okay? Negando a sua. Mas não é disso que eu estou falando e não tem nenhum hipócrita aqui. Eu quero que a gente entenda que a fraqueza, como pré-requisito para a obra que Deus está realizando na sua vida e na minha vida, essa obra maravilhosa que já começou e que vai um dia terminar, e eu e você, quando essa obra terminar, seremos como Jesus. Eu quero que a gente entenda que no caminho disso, as fraquezas ocupam um lugar de pré-requisito para a obra que Deus está realizando, para o poder que Deus está realizando, e ela começa ocupando um lugar inibindo a nossa arrogância. Paulo vai dizer assim: para evitar que eu me tornasse arrogante, para evitar que eu me tornasse um arrogante, eu percebi que eu sou fraco. Eu percebi que tem algo na minha vida que me lembra, cara, mesmo que você tenha vivido grandes coisas com Deus, mesmo que você tenha crescido na igreja, mesmo que você já tenha cantado tantas vezes, mesmo que você já tenha lido a Bíblia tantas vezes, mesmo que você já tenha experimentado tantas coisas de Deus, olha só como você é fraco. Olha só como não dá para você julgar ninguém. Esse é o lugar da fraqueza na minha vida. Tem muitas coisas na minha vida, na minha personalidade, na minha identidade, no meu jeito de ser, que eu oro todo dia: Deus, tira esse negócio de mim. E Deus não tira. Mas Ele comunica ao meu ouvido: a minha graça te basta. O meu poder funciona melhor na fraqueza. E baixa a bola. E inibe a minha arrogância. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso olhar para ninguém com um olhar de superioridade. Eu não posso olhar para ninguém como se eu fosse melhor. Eu não posso olhar para ninguém como se eu fosse bom e o outro não. Eu posso olhar e reconhecer: a graça já me alcançou. Eu vou amar tanto aquela pessoa, para ela ver que existe um Deus que a ama, mesmo com as suas fraquezas. Inibe a nossa arrogância. Inibe. Mas a graça ocupa ainda um outro lugar, que é o de despertar a nossa dependência. E aqui vem um fator importante que a gente precisa compreender muito bem, ok? Eu não estou falando, e a Bíblia não está dizendo, que nós devemos lidar com as nossas fraquezas assim: eu tenho isso, sou fraco, a graça basta para isso, então quer saber, nem vou chamar isso de fraqueza. Não é isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, quando a turma começou a compreender equivocadamente a graça, e o pessoal começou a viver assim: bom, já que esse negócio é tudo pela graça, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Qual é a minha fraqueza? É essa? Então vou chutar o pau da barraca, e a minha fraqueza, assim, vou viver ela com muita alegria, já que é assim. Então quanto mais eu me entrego à minha fraqueza, mais a graça aumenta. Aí Paulo diz assim: vocês estão ficando doidos? Paulo diz: ou vocês não entenderam que quando vocês foram batizados em Cristo, vocês foram batizados na morte de Cristo. Paulo está falando: vocês morreram.
O que aconteceu é que vocês não são mais escravos das fraquezas de vocês. A fraqueza de você não tem mais domínio sobre você. Ela existe, mas ela não te domina. Você é livre dela. Ela existe, Paulo. Ela está aí. Mas tem como você não ser dominado por ela. Como? Dependendo da minha força. Por isso Paulo vai dizer: agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Mas olha só o que ele completa: para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo está dizendo o seguinte aqui, ele está falando assim: uau, olha só, eu posso afirmar que isso aqui é fraqueza, eu não preciso esconder isso. E num ato de vulnerabilidade diante de Deus, eu experimento do poder de Deus e da força de Deus atuando na minha fraqueza. No final ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Agora presta atenção. Paulo está reconhecendo que ele é fraco, mas ao mesmo tempo ele está reconhecendo que Deus é forte. Sabe o que eu concluo disso? Que apesar de Paulo ter uma fraqueza, essa fraqueza, todas as vezes em que ele usou, dependeu da força de Deus, ela não venceu mais. Porque Paulo está dizendo que ele é forte. Como? Quando há um suplemento, né? Não é a minha força, mas é a força de Deus. É a força de Deus. E à medida em que ele depende da força de Deus, despertado pela inibição da sua arrogância, ele vence a fraqueza. E isso pode acontecer comigo e com você. Nesse caminho da grande obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida de transformação. E é óbvio que Jesus mais quer transformar a nossa vida. O Evangelho é transformador. Mas em nome de Jesus, eu quero aqui, vocês nunca vão ouvir de mim que o Evangelho, que a espiritualidade cristã, ela não caminha, não leva em conta a humanidade fraca, porque isso não é bíblico. Eu nunca vou dizer que uma fraqueza minha ou sua tem a ver com uma maldição. Não tem a ver com a nossa carne, tem a ver com a queda. A boa notícia é que, independente daquilo que nós temos como fraqueza e daquilo que a queda gerou em nós, o Evangelho traz para mim e para você a vida de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus para a transformação. A gente precisa ter a consciência exata de que era nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era do Espírito, da vida que habitou em Jesus plenamente, da vida que traz a força de Deus para mim e para você. Deus não tem problema nenhum com a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ela não afeta Deus. Deus não se afasta de nós. Esse não é o Evangelho. Isso é religião. A religião diz: faça, porque se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Você precisa ser bom, você não pode errar, porque senão Deus vai te amaldiçoar. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz: reconheça que você é fraco, porque quando você é fraco, aí você é forte. Porque o poder de Jesus opera melhor nas nossas fraquezas. Eu quero concluir trazendo 3 aplicações para a gente refletir e levar para a nossa semana. Primeiro, comece pela vulnerabilidade. Sabe uma coisa que eu percebo, infelizmente é muito comum, ao longo da semana eu me encontro com pessoas, converso com pessoas, estou sempre me relacionando com pessoas, e não é incomum eu perguntar: e aí, como você está? Está tudo bem? E às vezes eu percebo que as pessoas forçam para dizer que está tudo bem. Não tem problema você falar que não está tudo bem.
Está entendendo? Para Jesus não tem problema você dizer: Jesus, não está tudo bem. Eu não estou bem. Jesus, eu estou fraco. Jesus, essa área da minha vida pega para mim constantemente. Comece pela vulnerabilidade. Pare de tentar justificar suas fraquezas. Eu sou fraco. Essa área da minha vida é frágil por causa da minha criação. Eu fui criado assim. Então sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. E aí a gente justifica. Dá pra gente justificar todas as nossas fraquezas. Eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. A boa notícia é que o Evangelho, quando te alcança, o que a Bíblia diz é: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Então, pare de justificar suas fraquezas. E segundo, pare de esconder suas fraquezas. Em outras palavras, saia de trás da árvore. Pode sair. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está te procurando assim. Cara, o que você está fazendo atrás da árvore? E é interessante como o ser humano, ele é assim. O ser humano vai, esconde atrás da árvore, descobre que está todo mundo pelado, e aí tem a brilhante ideia de pegar folhas para tapar a vergonha. Sempre que o ser humano tenta tapar a vergonha por conta própria, ele passa mais vergonha. Aí Deus, com os nossos primeiros pais que saem envergonhados de trás da árvore, sem conseguir tapar a vergonha, sabe o que Deus faz? Sacrifica um animal e faz para eles roupa de pele. Sabe o que Deus faz com a minha vergonha, com a sua vergonha? Sacrificou o filho dele, para que eu e você pudéssemos nos vestir como filho dele. Então você não precisa justificar, você não precisa se esconder, não precisa. Seja vulnerável. Pare de fingir que elas não são fraquezas. Ok? Pare de fingir que não são fraquezas. Você precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer e dar nome para as nossas fraquezas. Porque é quando isso acontece que a gente experimenta do poder de Deus. Pare de fingir que não são fraquezas. Segundo, pare de se definir com base em suas fraquezas. Sabe? Às vezes e essa é a grande estratégia da nossa carne, do inimigo, é fazer com que a gente se defina com base nas nossas fraquezas. Aí a gente começa a se olhar no espelho e ver: tá ali um violento, tá ali um soberbo, tá aí um arrogante, tá aí um lascivo, tá aí um ansioso. Cara, se você já se entregou ao Evangelho, você tem que olhar no espelho, apesar das suas fraquezas, e dizer: tá aí um filho amado de Deus, em quem Ele tem todo o prazer. Você não é as suas fraquezas. Você não é as suas fraquezas. Eu vivo vendo gente que já se rendeu ao Evangelho dizendo: pastor, mas eu sou assim. Isso está te definindo. Você não é as suas fraquezas. E por fim, lide com suas fraquezas mediante o poder e a força de Deus. Lide com as suas fraquezas, sabe? Não tenha medo delas. Não deixe ela ficar escondida. Lide com elas. Você tem que lidar com as suas fraquezas. Você tem que olhar, dar nome para elas, reconhecer que elas estão ali e depender de Deus. E compreender que se você já se rendeu ao Evangelho, o poder e a força de Deus estão em você, para que, mesmo sentindo que é fraco, ser forte. Está aqui a beleza do Evangelho e a realidade do Evangelho, a praticidade do Evangelho. É de eu entender que, ok, eu sou assim, eu tenho isso em mim. Eu já pedi um monte de vezes, mais do que Paulo, mais de 3 vezes, para ele tirar esse negócio de mim. Ele não tirou, mas ele me deu de presente o Espírito Santo de Deus.
que é a vida de Jesus em mim, que faz com que eu possa olhar para as fraquezas, mas lidar com elas, entendendo que elas não me dominam mais. Você não precisa mais ser dominado pelas suas fraquezas. Elas existem. Não negue, mas elas não te dominam mais por causa do poder e da força de Jesus, que opera melhor na fraqueza. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Jesus querido, muito obrigado, porque o Evangelho encontra a nossa humanidade. Muito obrigado porque o Evangelho encontra as nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua Palavra que traz esperança para o nosso coração, traz descanso para o nosso coração. Obrigado por a Tua Palavra que mostra a totalidade do impacto da cruz, daquilo que Jesus sofreu no meu lugar. Obrigado, Senhor, porque as minhas fraquezas não te desconfiguram. O Senhor continua intacto. Obrigado porque o Senhor não se afasta, pelo contrário, o Senhor se aproxima. Obrigado porque o Evangelho é a resposta para seres humanos frágeis que não dariam conta. Eu quero pedir por cada pessoa, homem e mulher, que estão aqui nessa noite, Deus, para que a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, não sejam dominados pelas suas fraquezas. Eu te peço por homens e mulheres nessa noite, Pai, que há muito tempo têm escondido suas fraquezas, têm tido vergonha das suas fraquezas. Espírito Santo de Deus, sopra em cada coração e mente de que vergonha não faz parte do vocabulário do reino de Deus, mas que a vergonha é substituída pelo perdão. Nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos reconciliados, nós somos transformados, e o poder do Senhor opera melhor nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.